Olá, novamente aqui com vocês, professora Valdenha de Cássia. Então, hoje, nós iremos fazer uma revisão de ensino religioso. E essa revisão, ela vai contemplar todos os assuntos de uma maneira bem resumida, que nós já trabalhamos ao longo desse ensino remoto, desses últimos meses aí, que está diante de uma nova realidade ou da nova realidade que nós estamos vivendo, ok? Bom, a nossa revisão ela será realizada a partir de slides, e nesses slides eu fiz aí, eu contemplei alguns dos temas que nós já trabalhamos. Temas abordados: criacionismo, o ser humano um ser social, ética social e cristã e o trabalho humano. Religião e sociedade. Bom, nós sabemos que a religião ela faz parte da cultura de diversos povos e civilizações. E a religião, o conceito de religião, significa religar, É uma forma de ligar o homem ao sobrenatural, não apenas a Deus, como na religião, nossa religião cristã, mas ao sobrenatural, algo que está além, que transcende, está além da nossa realidade material, certo? Porque religião e sociedade, exatamente porque a religião ela compõe ali diversos elementos que fazem parte da nossa conduta, da nossa vida em sociedade. Nesse primeiro tópico aqui, está reforçando a visão da religião, sobretudo da religião cristã, de Deus como criador do universo. Deus criou o universo e tudo que nele existe. Esse segundo tópico aqui, ele está reforçando que Deus, ele determinou, para o homem certos mandamentos e que, por vivermos em sociedade, seguimos também a regras sociais ou leis. Terceiro aspecto, livre-arbítrio e conduta moral. Livre-arbítrio foi a capacidade de escolha dada por Deus ao homem. E a nossa conduta moral diz respeito à nossa conduta em sociedade. Quarto tópico, criatividade e trabalho humano, que reforça a ideia de que Deus, quando nos criou, ele nos dotou de criatividade e capacidade produtiva. Resumo, o texto, Esse texto nós já trabalhamos e ele vai estar aí para vocês disponível como texto complementar. Deus criou o homem à sua imagem. Portanto, de acordo com a Bíblia, a teoria criacionista, que Deus criou o homem e tudo que nele existe, o homem é fruto da criação divina. O ser humano faz parte da criação, mas ele se distingue dela, ou seja, dos mais seres criados. Exatamente porque, pela criatividade, cultura, racionalidade e o livre-arbítrio. Aqui, entre aspas, a liberdade de escolha. Ou seja, fomos criados por Deus à sua imagem e semelhança, mas também nos foi dada a capacidade de criar e transformar. Sob o ponto de vista religioso e social, nossas escolhas e condutas devem estar de acordo com os mandamentos divinos, aqueles 10 mandamentos divinos que nós já trabalhamos em uma atividade e vai estar aí também como texto complementar para vocês. E regras sociais, que são tanto as nossas condutas morais, de um determinado grupo, como as leis que nós temos que seguir. Devemos, portanto, nos tornar sujeitos dotados de ética e responsabilidade, uma vez que nossas ações devem vir acompanhadas de perguntas fundamentais, que são: eu quero? Se quero. Eu devo? Se devo. Eu posso?
definindo basicamente a nossa convivência com os outros. Ou seja, um sujeito ético é aquele que se questiona constantemente o impacto que as suas ações e decisões têm não só para a sua vida, mas para a vida do outro, para o meio em que vive. Considerando que Deus deu ao homem a capacidade de transformar o mundo à sua volta, né? Com criatividade e trabalho, ele participa da criação de Deus. Ou seja, através de todo o trabalho executado, das suas descobertas, daquilo que o homem desenvolve, cria, intervém, a maneira como ele intervém no meio em que vive, ele participa ali também da criação de Deus. Ser humano e trabalho andam juntos. E o que é trabalho é tudo aquilo que é criado e produzido pelo homem. Porque a gente tem o hábito de achar que o trabalho é apenas aquele trabalho remunerado. Não. É tudo aquilo que é fruto da criação e produção do homem. Ser humano e trabalho andam juntos. O que fizermos afeta a vida do outro. Portanto, o trabalho ele edifica, ele faz bem, ele enobrece, ele enaltece o homem. Mas ele deve ser planejado. Ou seja, ele deve ser pensado constantemente, a forma como ele vai ser executado e quais as consequências que isso vai ter, certo? Ele deve ser planejado, aliado ao descanso e à responsabilidade. Esse descanso aí vem ali fazendo uma comparação quando Deus criou tudo que existe, no 7º dia ele descansou, né? Então, esse descanso, ele reforça que o trabalho ele deve ser executado, mas levando em consideração a qualidade de vida, né, que tem que se ter. E a responsabilidade também. Todo o trabalho deve ser executado com responsabilidade, pensando nas consequências da sua produção, né, do trabalho, para si, o outro e também o meio em que vivemos, especialmente ao meio ambiente, porque se a gente for fazer uma reflexão, Deus criou a natureza, o homem e tudo que existe, mas o uso que o homem tem feito da natureza não tem sido especificamente para a sua sobrevivência. E isso tem gerado grandes impactos para a nossa vida, né? Bom, criacionismo. É uma linha de pensamento que considera que Deus criou o homem e tudo que existe. Quando ele criou o homem, ele nos dotou de características diferenciadas dos demais seres. Ele nos dotou de criatividade, e aí um exemplo da prática dessa capacidade. Tecnologia, né? Celulares, computadores, a própria internet, construções e a ciência, né? A ciência aí que tem sido muito falada, principalmente na busca aí por uma vacina, um medicamento para o coronavírus, para que a gente possa superar aí essa realidade que a gente está vivendo, certo? Bom, Deus nos dotou de cultura. O que é cultura, gente? Né? É tudo aquilo que é cultivado, que é criado, né? Desenvolvido pelo homem. As tradições, as crenças e costumes, tudo isso, folclore, né? Os rituais, tudo isso é fruto da produção humana, é reforçado através ali da cultura, cultivado, certo? Bom, Deus nos dotou de racionalidade, é a capacidade de raciocinar, de pensar, de refletir, observar, analisar, aprender, né? O cognitivo, quando a gente fala, né, tem relação com isso, com essa capacidade que nós temos de aprender e também de ensinar. Isso é uma coisa muito boa, muito positiva. Outro aspecto fundamental da criação humana, o livre-arbítrio. Deus nos dotou de capacidade, né, a liberdade de escolha. E é importante e fundamental que a própria Bíblia, como as regras sociais que seguimos, elas reforçam essa ideia de que
Quais são as melhores escolhas e decisões que devemos tomar, né? Agir de acordo com aquilo que é bom, aquilo que é correto. E o que é correto? Seguir os mandamentos, seguir as leis, certo? Bom, por falar em seguir leis, vem aí o conceito de cidadania, de uma forma resumida aqui para vocês, tá? Cidadania é o exercício de direitos e deveres civis, políticos e sociais estabelecidos na Constituição. Então, a nossa Constituição, ela determina ali, prevê, né, todos os nossos direitos e deveres enquanto cidadão. E o que é ser cidadão? É ter aquele olhar coletivo. É ter a consciência de que vivemos em uma sociedade. E para viver da melhor maneira nessa sociedade, nós temos que cumprir, né, os nossos deveres e também lutar pelos nossos direitos. Os direitos e deveres de um cidadão devem andar sempre juntos, uma vez que, ao cumprirmos nossas obrigações, permitimos que o outro também exerça os seus direitos. Cidadania é sinônimo de consciência coletiva, reforçando sempre aquela ideia de consciência coletiva, ou seja, eu vivo em sociedade. Biblicamente, a Bíblia, né, e os mandamentos determinam o amor que eu tenho que ter pelo meu próximo. E o amor que eu tenho pelo meu próximo, ele se manifesta nas boas ações e decisões que eu tomo, sempre pensando no outro. E essa consciência coletiva enquanto cidadão também leva isso em consideração, certo? Tomar as melhores decisões, pensar no impacto das minhas ações particulares, pessoais, para a vida de outras pessoas. Então, em todos os grupos, áreas e funções que a gente participa, ou esteja ali incluído, na igreja, na família, na escola, tudo o que eu faço tem um impacto na vida do outro, certo? E é por isso que constantemente eu tenho que avaliar, parar e pensar qual a melhor decisão a ser tomada e qual a consequência disso para a vida dos outros, certo? E isso, sobretudo, é ser um sujeito ético, certo? O que é ética? São princípios da conduta humana em sociedade. Percebam, sempre reforçando aqui essa questão da conduta humana em sociedade. E qual é a melhor conduta de acordo com a religião cristã, que é a nossa base, né? E também levando em consideração as regras sociais, as leis que temos que seguir. Sujeito ético, de uma maneira resumida, é aquele que busca constantemente na sua conduta em sociedade fazer o bem, fazer aquilo que é correto e o que é melhor não só para si, mas para o próximo, certo? Finalizando aqui a nossa revisão com o nosso último slide, a construção do trabalho. Quando eu falei lá no texto que Deus nos dotou de uma capacidade criativa, isso tem relação com a construção do trabalho. Trabalho é tudo aquilo que é produzido pelo homem, ou que foi produzido e executado pelo homem ao longo da história. Então, a gente tem o hábito de relacionar trabalho àquele trabalho remunerado do dia a dia, mas não é somente isso. É toda a produção e criação do homem, reforçando que isso foi aí dado ao homem através aí do poder e da força da determinação divina, fruto da criação divina, né? Faz parte desse contexto da criação divina, a construção do trabalho. Bom, tópicozinho 1, 2, 3 e 4, coloquei aqui de uma maneira bem resumida, né? Como foi que o trabalho ao longo do tempo ele se desenvolveu. No primeiro tópico, o povo hebreu, diversos povos, eles eram nômades, ou seja, eles não tinham ali moradia fixa.
Até porque as condições do clima, às vezes, faziam com que, de acordo com o clima, eles mudassem de lugar. Então, eles percorriam, né, diversos lugares e acabavam ficando ali os grupos nômades naquele local que poderia ali plantar para a sua subsistência, ou seja, para que ele pudesse ali subsistir, certo? Sobreviver. Bom, a partir de um determinado ponto, já nesse segundo tópico, os homens pararam, né, de ser nômades. Eles estabeleceram, criaram comunidades, e dessas comunidades surgiram famílias. E foi aí que surgiu, tá aqui um pouquinho errado o nome, mas é agricultura, certo? Voltando, agora está certo. Agricultura. Então, a agricultura ela surgiu a partir do momento em que os homens estabeleceram ali moradias fixas, formaram comunidades, o plantio e o cultivo, né, de diversos produtos. Terceiro, produção manufaturada. Iniciou-se aí, a partir da agricultura, a fabricação de diversos bens, de diversos produtos. Só que, inicialmente, o trabalho humano, ele executava e criava esses produtos a partir da manufatura, ou seja, ele produzia de maneira artesanal, com as próprias mãos, a sua força de trabalho, todos os produtos, certo? E quarto, a partir do século XIX, foram surgindo as fábricas, as indústrias, as máquinas. Então, o trabalho humano ele teve ali o reforço eu diria, o pontapé inicial ali para a tecnologia e todos os instrumentos que nós dispomos hoje em dia, né? No século XIX, com a industrialização. Uma nova forma de trabalho. E aí, faltou o quinto tópico, que nós já estamos na era, né, digital, e reforça aí esse trabalho aliado à tecnologia, principalmente da informação, à internet, que é o home office, né? É o trabalho que hoje em dia está sendo feito se utilizando dessa capacidade criativa do homem dada por Deus para que ele seja desenvolvido pela via digital, que é o que eu estou fazendo aqui também no momento com vocês, né? E que espero que esteja sendo bem aproveitado. E aí, aquela frase, né, que já estava lá no texto, através do trabalho o homem participa da criação divina. Então, todos esses elementos que eu trouxe aqui para vocês desde o primeiro tópico, sempre foi trabalhado como uma forma de reforçar que o homem é fruto da criação humana, isso de acordo com a religião cristã e a corrente, a linha de pensamento criacionista, né? O ser humano ele é um ser social, ele foi criado para viver em sociedade. Ética social e cristã. As ações do homem, sempre ações e decisões levando em consideração o impacto que aquilo vai ter para a vida do outro. Aquela questão de amar ao próximo como a si mesmo. E o trabalho humano, ele faz parte da criação, né? O homem faz parte da criação divina a partir da execução do seu trabalho e também desde que todas as suas ações e produção seja feito com responsabilidade. Pois bem, meus queridos, bons estudos para vocês. Eu espero que esse resumo, essa revisão, tenha auxiliado vocês na compreensão. Queria dizer para vocês que, de fato, eu estou com muitas saudades e que eu vou permanecer em oração para que o nosso encontro seja o mais breve possível. E não esqueçam,
todos esses conceitos, eles estão aí apresentados para que vocês possam aí levar esses conceitos para a prática de vocês no dia a dia, certo? Para o respeito aos pais, aos irmãos, as suas ações na comunidade, na sociedade, sempre buscando, né, agir da melhor maneira possível. Um beijo e até a próxima. Fiquem com Deus.